Título: Caráter e erotismo anal. Entre aqueles que tentamos ajudar com nossos esforços psicanalíticos, frequentemente encontramos um certo tipo de indivíduo que se distingue por possuir determinados traços de caráter e, simultaneamente, nossa atenção é atraída pelo comportamento em sua infância de uma de suas funções corporais e pelo órgão nela envolvido. Não posso agora precisar em que ocasião comecei a ter a impressão de que havia uma conexão orgânica entre esse tipo de caráter e esse comportamento de um órgão, mas posso assegurar ao leitor que nessa impressão não pesou qualquer suposição teórica. A experiência acumulada fortaleceu de tal maneira minha crença na existência dessa conexão que me aventuro agora a torná-la objeto de uma comunicação. As pessoas que passarei a descrever distinguem-se por uma combinação regular das 3 características que se seguem. Elas são especialmente ordeiras, parcimoniosas e obstinadas. Cada um desses vocábulos abrange na realidade um pequeno grupo ou série de traços de caráter interligados. Ordeiro tanto abrange a noção de esmero individual como o escrúpulo no cumprimento de pequenos deveres e a fidedignidade. O contrário de ordeiro seria descuidado e desordenado. A parcimônia pode aparecer de forma exagerada como avareza, e a obstinação pode transformar-se em rebeldia, a qual podem facilmente associar-se a cólera e os ímpetos vingativos. Essas 2 últimas características, a parcimônia e a obstinação, possuem entre si uma ligação mais estreita do que com a primeira, travessão, a ordem. Elas constituem também o elemento mais constante de todo o complexo. Parece-me, entretanto, que essas 3 características estão indubitavelmente ligadas entre si. É fácil inferir da história da primeira infância desses indivíduos que os mesmos despenderam um tempo relativamente longo para superar sua incontinência. Houve, entre colchetes, incontinência fecal, infantil, e que na infância posterior sofreram falhas isoladas nessa função. Quando bebês parecem ter pertencido ao grupo que se recusa a esvaziar os intestinos ao ser colocados no urinol, porque obtém um prazer suplementar do ato de defecar, pois nos revelam que, em anos posteriores, gostavam de reter as fezes e se lembram, travessão, embora atribuam o fato mais facilmente em relação a irmãos e irmãs do que a si mesmos, travessão, de ter feito toda uma série de coisas indecorosas com suas fezes.
Deduzimos de tais indicações que essas pessoas nasceram com uma constituição sexual na qual o caráter erógeno da zona anal é excepcionalmente forte, mas como não há resquícios dessas fraquezas e idiosincrasias após o término de suas infâncias, devemos concluir que, no decurso do seu desenvolvimento, a zona anal perdeu sua significação erógena. É de se suspeitar que a regularidade com que essa tríade de propriedades apresenta-se no caráter dessas pessoas possa ser relacionada com o desaparecimento do erotismo anal. Sei que ninguém está disposto a dar crédito de uma situação enquanto a mesma se afigura ininteligível e não passível de explicação. Contudo, com a ajuda dos postulados que expus em 1905 em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, podemos, ao menos, nos aproximar dos seus fatores básicos. Tentei demonstrar nesses ensaios que o instinto sexual do homem é altamente complexo e resultante da contribuição de numerosos constituintes e instintos componentes. A excitação sexual recebe importantes contribuições das excitações periféricas de determinadas partes do corpo, abre parênteses, os genitais, a boca, o ânus, a uretra, fecha parênteses, que assim merecem a designação especial de zonas erógenas. Mas as quantidades de excitação que provêm dessas partes do corpo não sofrem as mesmas vicissitudes que têm destino igual em todos os períodos da vida. De modo geral, só uma parcela dela é utilizada na vida sexual. Outra parte é defletida dos fins sexuais e dirigida para outros travessão, um processo que denominamos de sublimação. Durante o período de vida, que vai do final do 5º ano às primeiras manifestações da puberdade, por volta dos 11 anos, é que pode ser chamado de período de latência sexual. Criam-se na mente formações reativas ou contraforças, como a vergonha, a repugnância e a moralidade. Na verdade, surgem às expensas das excitações provenientes das zonas erógenas e erguem-se como diques para opor-se às atividades posteriores dos instintos sexuais. Ora, o erotismo anal é um dos componentes do instinto sexual, que no decurso do desenvolvimento e de acordo com a educação que a nossa atual civilização exige, se tornarão inúteis para os fins sexuais. Portanto, é plausível a suposição de que esses traços de caráter travessão, a ordem, a parcimônia e a obstinação travessão,
com frequência relevantes nos indivíduos que anteriormente eram anal-eróticos sejam os primeiros e mais constantes resultados da sublimação do erotismo anal. A limpeza, a ordem e a fidedignidade dão exatamente a impressão de uma formação reativa contra um interesse pela imundície perturbadora que não deveria pertencer ao corpo. Abre parênteses. Dirt is matter in the wrong place. Fecha parênteses. Já não é fácil a tarefa de relacionar a obstinação com um interesse pela defecação, mas devíamos lembrar que até mesmo um bebê pode mostrar vontade própria quando se trata do ato de defecar, como vimos acima, e que é costume bastante difundido na educação da criança administrar estímulos dolorosos à pele das nádegas, travessão, ligadas à zona erógena anal, travessão, para quebrar a obstinação da criança e torná-la submissa. Ainda persiste hoje o convite a uma carícia na zona anal como expressão de desafio ou desprezo. Convite esse que corresponde na realidade a um ato de ternura que sucumbiu à repressão. A exibição das nádegas representa um abrandamento em gesto desse convite verbal. No Gottfried von Berlichingen de Goethe aparecem tanto as palavras como o gesto em momento apropriado como expressão de desafio. As conexões entre os complexos de apego ao dinheiro e da defecação, aparentemente tão diversos, afiguram-se as mais extensas. Todo médico que já praticou a psicanálise sabe que os casos mais antigos e rebeldes daquilo que é descrito como constipação podem ser curados em neuróticos por essa forma de tratamento. Fato menos surpreendente se recordarmos que essa função também se mostrou tratável pela sugestão hipnótica, mas só alcançaremos esse resultado com a psicanálise se nos ocuparmos do complexo monetário dos pacientes e os induzirmos a trazê-lo à consciência com todas as suas conexões. Talvez a neurose aqui apenas siga um indício fornecido pela linguagem popular, que qualifica o indivíduo muito apegado ao seu dinheiro de sujo ou imundo. Mas essa explicação seria demasiadamente superficial. Na realidade, onde quer que tenham predominado ou ainda persistam as formas arcaicas do pensamento, travessão, nas antigas civilizações, nos mitos, nos contos de fadas e superstições, no pensamento inconsciente, nos sonhos e nas neuroses, travessão,
o dinheiro é intimamente relacionado com a sujeira. Sabemos que o ouro entregue pelo diabo a seus bem-amados converte-se em excremento após sua partida. E o diabo nada mais é do que a personificação da vida instintual, consciente e reprimida. Também conhecemos a superstição que liga a descoberta de um tesouro com a defecação, e todos estão familiarizados com a figura do cagador de ducados, abre colchetes, Dukatenscheinser, fecha colchetes. Na verdade, segundo as antigas doutrinas da Babilônia, o ouro são as fezes do inferno, abre parênteses, Mammon igual Ilu Man Man, fecha parênteses. Assim, aqui como em outras ocasiões, a neurose, acompanhando os usos da linguagem, toma as palavras no seu sentido original e significativo, parecendo utilizá-las em seu sentido figurado. Está na realidade simplesmente devolvendo a elas seu sentido primitivo. É possível que o contraste existente entre a substância mais preciosa que o homem conhece e a mais desprezível que eles rejeitam como matéria inútil, entre parênteses, refúgio, tenha levado a essa identificação específica do ouro com fezes. Ainda uma outra circunstância facilita essa equação no pensamento neurótico. Sabemos que o interesse erótico original na defecação está destinado a extinguir-se em anos posteriores. Nessa ocasião, aparece o interesse pelo dinheiro, que não existia na infância. Isso facilita a transferência da impulsão primitiva que estava em processo de perder seu objetivo para o nosso objetivo emergente. Se houver realmente alguma base para a relação que aqui estabelecemos entre o erotismo anal e essa tríade de traços de caráter, provavelmente não encontraremos um acentuado grau de caráter anal nos indivíduos que conservaram na vida adulta o caráter erógeno da zona anal, como acontece, por exemplo, com certos homossexuais. A menos que esteja enganado, a experiência comprova amplamente essa conclusão. Devíamos apreciar se os outros complexos de caráter não revelam também uma conexão com a excitação de zonas erógenas específicas. Atualmente só tenho conhecimento da intensa e ardente ambição de indivíduos que sofreram anteriormente de enurese. De qualquer modo, podemos estabelecer uma fórmula para o modo como o caráter em sua configuração final se forma a partir dos instintos constituintes. Os traços de caráter permanentes são
ou prolongamentos inalterados dos instintos originais, ou sublimação desses instintos, ou formações reativas contra os mesmos.